Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Obrigado, Deus, aqui pela tua presença. Meu Deus, pela unção do Espírito Santo neste lugar. Continua fluindo, Senhor Deus, para que a tua palavra seja ministrada fluentemente, Senhor Deus, e que venha chegar a mensagem rema a esta pessoa, ao destinatário. Que nós possamos aprender, meu Deus, e crescer mais através da tua santa palavra. Que sejamos edificados em nome de Jesus, Senhor Deus, é assim que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você concorda com isso, diz amém. Então podem sentarem. Então vejamos. Em Mateus 19, 25, os discípulos de Jesus perguntaram: quem poderá, pois, salvar-se? Ele estava perguntando a respeito da salvação, como nós sabemos, né? Então Jesus, olhando para ele, disse, a resposta dele foi: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então nós continuamos hoje falando sobre salvação, certo? Sobre os céus, sobre as coisas que hão de acontecer nos próximos tempos, né? Neste tempo ou nos próximos tempos, tá certo? E a mensagem de hoje, nós já falamos domingo, nós já falamos na terça sobre esse assunto. Nós falamos sobre a parábola do Lázaro, foi assim que demos início no último domingo. Da parábola do Lázaro e do rico, que está em Lucas 16, versículo 19. Eu vou ler mais uma vez essa parábola, para que nós nos lembremos. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que havia cheio de chagas à porta daquele. Então tinha o homem rico e tinha Lázaro, o mendigo. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então morreu o mendigo e o rico. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então estava de um lado, eles tinham morrido. Estava só recapitulando. Eu quero refrescar isso aí na sua memória. Então estava de um lado o homem rico e estava de outro lado do Lázaro. Eles tinham morrido. Então nós vemos que após a morte, muitos defendem que ficamos dormindo, mas à luz da Bíblia nós estamos vendo o próprio Jesus ensinar, mostrar e revelar que após a morte há vida. Então na verdade não é morte, é passagem. É como uma criança que nasce. A criança no ventre da mãe, ela não está morta, ela está viva. Ela tem uma vida, não uma subvida, mas ela tem uma vida de aproximadamente 9 meses. Então, depois de aproximadamente 9 meses, ela passa, né, vamos dizer que é o nascimento dela, ela passa de um lado para o outro. Ela passa da placenta para este mundo aqui fora. Então, ela sai de dentro para fora. Quando nós morremos,
Então o que é que acontece? É a mesma coisa, nós não morremos, nós passamos assim como a criança, o bebê, nós passamos daqui de dentro, porque nós na verdade, nós estamos numa espécie de placenta. E quando nós morremos, nós não morremos, nós passamos, então nós saímos da placenta daqui para fora. Então, na verdade, quem está fora não é quem está aqui na terra. Quem está fora é quem passou, é quem morreu. Passa para o outro lado, sai dessa placenta. Então, nós podemos dizer que nós somos aqui apenas um feto. Nós pensamos que nós temos a vida plena. Nós pensamos que nós temos todos os sentidos plenos. Nós pensamos que os nossos olhos veem com plenitude. Nós pensamos que pelo fato da gente caminhar e correr, nós pensamos que nós somos pessoas rápidas. Pelo fato de nós pensarmos e termos uma certa inteligência e uma certa sabedoria, nós pensamos que nós somos os seres mais inteligentes que há. Acredito que quando nós estávamos na placenta, no ventre, na barriga da nossa mãe, talvez naquele mundo que nós vivíssemos, nós achássemos que a gente era inteligente demais. Talvez ali como um bebê, um feto, nós achávamos que a gente tinha muitas possibilidades de movimento, apesar de no ventre a criança só poder movimentar no máximo uma mãozinha, um pezinho, e aqueles mais ousados chegam até se virar na barriga da mãe, dá uma rodadinha. São os mais pentecostais, os mais fervorosos, né? Mas aí eles pensam que, eu acredito que dentro daquele mundo, que para eles ali é o mundo, porque eles não conhecem o que está aqui fora, da mesma maneira que a gente não conhece o que está fora, depois da morte. Nós não sabemos o que é que tem, a gente imagina o que é que tem lá, a gente fica pensando. Da mesma forma, a criança ela não sabe nem se existe. Eu acredito que, estou aqui conjecturando, acredito que tem crianças, que tem bebê, que acreditam que há vida após a placenta. Eu acredito que tem bebês que acreditam que após 9 meses é o fim, acabou, morreu e foi enterrado e acabou-se. Mas na verdade, depois dos 9 meses, aí é que vem a vida. Da mesma forma a gente pensa que a gente pode viver aqui no máximo, aqui nossos 100 anos, tem pessoas que acreditam que possam viver no máximo seus 80, 100, 120 anos, e depois disso morreu, acabou-se, mas não é verdade. Nós somos como um feto neste mundo, porque a vida mesmo vem depois. Quando nós saímos desta placenta que é o mundo, porque nós somos como feto, mas na verdade nós vamos atingir o ápice da nossa inteligência lá fora, nós vamos atingir o ápice da nosso movimentar lá fora. Talvez a gente pensa que é ligeiro demais, né? Tem gente que faz competições, tem até o campeão da São Silvestre. Talvez os campeões da São Silvestre, eles pensam que são os homens mais rápidos do mundo, mas não sabe ele que talvez quando nós passarmos para o lado de lá, a gente vai voar. Quem crê que nós vamos voar? Lá no céu nós vamos voar. A Bíblia diz que nós seremos como os anjos. O que é que os anjos fazem? Eles voam. Os homens da terra, eles acreditam que pelo fato de nós termos uma tecnologia tão avançada, estamos tão avançados em relação à medicina, à biologia, à própria tecnologia, talvez os homens, os cientistas deste mundo, eles acreditam que seja o ápice, que eles estão estourados em sabedoria. Mas na verdade, a Bíblia nos prova que a sabedoria deste mundo, ela é animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela traz paz, traz saúde, traz honra e vida. A Bíblia diz isso no livro de Provérbios, que a sabedoria que vem do alto, ela nos dá vida. Pastor, prova isso na palavra.
Não é Salomão que tinha a sua sabedoria, porque ele pediu sabedoria, sim ou não? Deus me dá sabedoria. Então Deus deu sabedoria para Salomão. Então nós vemos aí, ó, analise, tem que ser profundo. Analise, então se ele pediu sabedoria, e Deus disse, sim Salomão, boa coisa tu me pediste, eu vou te dar sabedoria. Então se Salomão recebeu uma sabedoria de Deus, então quer dizer que só aí nós detectamos dois tipos de sabedoria, sim ou não? Dois tipos de sabedoria, porque Salomão tinha a sua sabedoria humana. Aí só que ele recebeu a sabedoria de Deus. Então existe dois tipos de sabedoria. A sabedoria humana, que é diabólica muitas vezes, e a sabedoria do alto, que traz paz, honra, saúde e vida. Aí aonde nós podemos responder, ter a resposta de muitas pessoas que perguntam como que um homem que recebe a sabedoria de Deus, o homem mais sábio do mundo, cometeu tantas abominações e desagradou a Deus de tão forma, a ponto de Deus ter que tirar ele do reinado, e ter sido um dos piores reis que já houve em Israel. Ora, observe comigo, Salomão, ele recebeu uma sabedoria, diz assim, uma sabedoria. Ele recebeu essa sabedoria quando ele nasceu. Agora deixa que eu falo. Ele recebeu uma sabedoria quando nasceu. Mas Salomão, depois da fase adulta, ele recebeu nova sabedoria. Então Salomão tinha dois tipos de sabedoria, diz. Dois tipos de sabedoria. Ora, se Salomão tinha, quando Deus deu a sabedoria que vem do alto, a Bíblia não está dizendo, eu estou sendo bem detalhado para você não deixar de entender. Quando Deus deu a Salomão a sabedoria do alto, a Bíblia não está dizendo que Salomão perdeu a sabedoria humana. Ou seja, o homem Salomão, ele andava sobre duas sabedorias. Ele tinha a sabedoria nativa, a sabedoria original, a sabedoria que veio já instalada de fábrica, e ele tinha a sabedoria vinda de Deus. Foi uma sabedoria que o próprio Deus adaptou. Ele andava sobre as duas sabedorias. Porém, para nós conseguirmos fluir naquilo que Deus nos deu, é como uma unção. Para nós conseguirmos fluir naquilo que Deus nos deu, nós temos que andar na presença. Nós temos que andar no Espírito. Nós temos que andar fazendo a vontade dEle. Ou seja, a partir do momento que Salomão resolveu não andar mais inteiramente na presença de Deus, então aquela unção, a sabedoria do alto, ela começou a enfraquecer, já começou a sair. Então Salomão aos poucos voltou a operar sobre a sua sabedoria nativa, a sabedoria humana, que é animal e diabólica. E sem que ao menos Salomão percebesse, poucos a pouco ele foi cegando. Por quê? Porque ele começou a fazer as coisas erradas, ele começou a se ajuntar com mulheres que não era da vontade de Deus, ele começou a praticar abominações. Então pouco a pouco a sabedoria de Deus, que só funciona se estiver no Espírito, começou a ser anulada, cancelada. Então sem que ele percebesse, ele estava andando sobre a sua sabedoria humana. Aí onde Salomão cometeu grandes abominações, cometeu grandes pecados. Foi onde ele desagradou a Deus. Por quê? Porque a sabedoria que estava operando sobre Salomão, enquanto ele fez grandes coisas, enquanto ele trouxe grandes coisas para o seu reinado, enquanto ele fez coisas poderosíssimas, enquanto ele escreveu os provérbios, então ele estava sobre a sabedoria de Deus. Mas quando ele pecou, quando ele caiu, quando ele destruiu, ele estava sobre a sabedoria dele. Quem que entendeu? Ele tinha as duas. Da mesma forma
Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Eu não estou falando poder, não confunda. Ah, pastor, quer dizer que depois que a pessoa aceita Jesus, se ela fizer assim, cai os 50 de uma vez? Não, aí é o poder do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, a pessoa, o companheiro, o consolador, o professor, o mestre, o amigo, quando nós aceitamos Jesus. Quem é que tem esse companheiro em seu lado? Então com ele vem a sabedoria de Deus. Mas quando nós nos desviamos de Deus, aí nós começamos a cair na sabedoria do diabo. Entendeu o que foi que aconteceu com Salomão? Não sei nem por que eu estou dizendo isso, eu estava falando de salvação, mas tudo bem. Vamos voltar aqui à fita, mas entendeu? Pegue essa aí, que essa aí é de Deus para a vida de alguém. Anda sobre a sabedoria que Deus te deu. Então o que acontece? Eu estava falando sobre o Lázaro e sobre o pobre, sobre o rico. Então um foi para o Hades, inferno. Hades é a mesma coisa de inferno. O outro foi para o céu de Abraão. O céu de Abraão é o céu, né? É o paraíso. Então eles estavam lá e havia um grande abismo entre eles, de modo que nem o rico poderia passar para o lado de lá e nem o pobre poderia passar para o outro lado, para o lado do Hades. Então veja o que aqui diz. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te, no versículo 25, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então quem vai para o inferno não tem mais como voltar. Quem está no céu, fica no céu, tá certo? Amém? Então esse é o resumo da parábola do rico e do pobre. Então o que acontece? Quando a pessoa morre, segue seu juízo. 2 Coríntios 5:10 diz que nós todos todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então todos nós deveremos comparecer depois da morte. Morreu, logo em seguida a pessoa está diante de Jesus. O juiz será Jesus. Hoje, enquanto nós estamos em terra e antes do arrebatamento da igreja, Jesus, ele é advogado. Ele advoga as nossas causas. Ele nos ajuda. Mas depois da morte, Jesus, ele vai se tornar juiz. Então agora ele não vai mais advogar ao nosso favor. Ele vai nos julgar. Aí o que aqui diz? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Depois deste julgamento, esse julgamento não é coisa de 1000 anos não. Esse julgamento é rápido. Morreu, segue-se o juízo, passa pelo tribunal e logo em seguida ou vai para o céu de Abraão, que é o paraíso, ou vai para o Hades, que é o inferno. Pronto. Ou seja, muitas pessoas estão morrendo. Quem que acredita que tem alguém que está morrendo agora? Quem que acredita que tem alguém dando o último suspiro agora? Morreu. Quem que acredita que morreu? Estava dando isso, agora morreu. Pronto. Agora mesmo ele está lá no tribunal. Está de frente a frente com Jesus. E daqui a poucos instantes ele vai receber a sua, vamos receber o resultado do seu julgamento. Ou ele vai para o céu, ou vai para o inferno. Já. Essas pessoas que morreram agora, estão agora no tribunal. Daqui a poucos momentos, ou ela vai estar no paraíso, ou vai estar no inferno. Segundo as suas obras. Então, não vai ficar dormindo. Quem morre não na terra come e acabou-se não. Continua a vida.
ou vai para um paraíso, para um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, onde todas as lágrimas serão enxugadas. É a Nova Jerusalém, lugar que ruas de ouro e de cristal, tá certo? Vai para lá. Ou então vai para o Hades, é o tormento, até que Satanás e os demônios sejam julgados e sejam lançados do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, o inferno. E com Satanás vai todas as pessoas que foram condenadas. E o inferno é de dia e de noite por toda a eternidade. No verso 22 nós vemos isso, deixa eu ver. No verso 24, e clamando disse, né? Então, o homem rico que estava no inferno disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha aí como é o inferno. Então ele queria que Lázaro, o pobre, molhasse ao menos a ponta do seu dedo com água e tocasse na sua língua, porque ele estava num lugar de tormenta e chamas. Para quem for condenado, isso aí é eterno. Você vai pedir para morrer, mas não morre, porque a alma não morre, não morre, não morre. Amém? Aí, por fim, voltando para a palavra que foi lida hoje, que está em Mateus 19, 25, que nós lemos hoje. Quem que se lembra o que foi lido? Ah, já viram. Se lembrou o que nós lemos no começo? Os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Essa é a questão. Depois que a pessoa tem conhecimento à luz da Bíblia, de céu e de inferno, então eu acredito que cada um mais igual os discípulos. Então, Jesus, quem vai se salvar? O que é que a gente tem que fazer? Então, o que eu queria falar hoje era exatamente alguns detalhes à luz da Bíblia a respeito daquele que vai se salvar e de quem vai ser condenado, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Quem que está sendo claro? Tá dando para entender bem, né? 6, versículo 9. Olha o que é que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então já começa aí. Os injustos, esses não vão para o céu, vão para o inferno. Quem são eles? No verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então nós vemos aqui Paulo exemplificando detalhadamente quem são as pessoas que não vão para o céu. Primeiro, fala aqui os devassos. Devasso todo mundo sabe, pessoa devassa, né? Pessoa que, vamos lá, não tem vergonha. Pronto. Mas não tem vergonha no sentido de não ter vergonha de fazer o que é errado, o que é feio, entendeu? Que? Nem os idólatras. Quem é os idólatras? Os idólatras são aqueles que pegam uma pessoa ou uma imagem e faz ela um ídolo. Então, pessoa que pega uma imagem e diz que é Deus, diz que é santo, e a pessoa adora essa imagem, então ela está idolatrando a imagem. Então esses não vão para o céu, está dizendo na Bíblia. Essa Bíblia tanto é católica, tanto faz. Na católica também fala a mesma coisa. As pessoas que pegam outra, por exemplo, você é fã de um cantor, um ator de novela,
e você idolatra aquele cantor, aquela cantora, aquele ator, você idolatra. Então, isso aí está dizendo, não é, é idolatria. Os idólatras, as pessoas que costumam idolatrar outras pessoas, imagens, seja lá o que for, objeto, materiais. Tem gente que idolatra, tem um bem e idolatra. Tem gente que tem uma casa e idolatra. Tem gente que tem um carro e idolatra. Então esses também são idólatras. Nem o terceiro, nem os adúlteros. Nós sabemos que adúltero são aqueles que são casados, são os casados e traem ou a mulher ou o marido. Os que traem são os adúlteros. Esses não herdarão o reino do céu. Nem os efeminados, né? Nem os efeminados, que ele diz, efeminados são homens que querem ser mulher, não herdarão o reino do céu. Nem os sodomitas. Quem é que sabe o que é sodomita? Levanta o dedo aí. Só 3 pessoas aqui sabem o que é sodomita, né? Posso dizer? Como é que eu digo um negócio desse, meu Deus? Sodomitas é aquele que... Rapaz... Sodomita é... Ixi, cruel, ó. Não, uma vez eu falei, mas eu estava na unção, era Deus, né? Pode? Né? É aquele que tem relação sexual com o intestino, pronto. Deu para entender, né? Quem tem relação com o intestino, tá? Para ser detalhado, intestino é a parte final do intestino, pronto. Entendeu agora, né? Isso aí é sodomita. Esses não herdarão o reino do céu. Tanto homem como mulher não herdarão o reino do céu. Quem gosta disso, quem pratica isso não chega nem na calçada do céu. Nem esse pastor, se for casado, também não pode. Nem casado. Quem sabia disso, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode. Mas eu não sabia que o nome era esse, sodomita, né? Então você vê a palavra sodomita na Bíblia. Por que o nome é sodomita? Porque veio de Sodoma e Gomorra. Porque os habitantes, muitos habitantes de Sodoma, eles praticavam isso. Então a Bíblia passou a chamar as pessoas que têm essa prática de sodomitas. É igual a Sodoma e Gomorra, quem pratica isso aí, tá certo? E nós sabemos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por esta causa. Não, irmão. Não deu oportunidade para tu falar. Não é normal não, pessoal. Escuta o que ele tem de pastor que diz. Então, continuando. Tem pastor que diz que é normal, viu? Se você ouvir alguém dizer isso aí, tá queimado, tá aqui, ó. Você tiver sua Bíblia, você marca. Você vai marcar 1 Coríntios 6, 9. Você vai marcar 6, 10, versículo 10. Você vai marcar onde é que está escrito. Agora, o outro, nem os ladrões. Então, ladrões, claro, todo mundo sabe o que é ladrão. Nem os avarentos. Todo mundo sabe o que é avarento? Nem todo mundo sabe o que é avarento. Tá? Quem que sabe o que é avarento, levanta a mão. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4 pessoas. Avarento, sabe o que é? É a pessoa, mão de bebê, mão fechada. Pessoa, como é? Mão de vaca, miserável. Pronto, miserável. Ela não gosta, né? Na hora de fazer a cota, ela se sai. Né? Ela se sai. Então são os miseráveis. Não é nem miseráveis, tem nem direito ao F, é miserável. Miserável.
Então as pessoas que são mão fechada, não gostam de dar presente, não gostam de abençoar ninguém, não gostam de dividir o que é seu, não gostam de dividir o pão, são avarentas. Essas não vão herdar o reino do céu. É Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, tá certo? Estou lendo aqui. Depois tu pega lá e confere na tua. Se não tiver, vai ver que é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Aí se estiver achando que não é, aí consulta no Google. Cada coisa que eu estou dizendo, consulta no Google, se não é o que eu estou dizendo aqui. Nem os bêbados, né? Todo mundo sabe, os bêbados não herdarão o reino do céu. Porque tem gente que pergunta, onde é que está escrito na Bíblia que quem bebe não vai para o céu? Está aqui, ó. Está aqui. Os bêbados não herdarão o reino do céu. Quem bebe. Ah, mas eu bebo, mas a pessoa lá da minha família bebe e não fica bebo. Eu bebo, mas não fico bebo. Só toma aqui um copinho de cerveja. Mas todo mundo que toma um copinho de cerveja, um copinho de cachaça, um copinho de vinho, sempre vai ter o dia que ele vai se embriagar. Eu não. Você pode ver que todo mundo que tem aquele costume de tomar uma socialmente, né? Não, eu bebo uma cervejinha socialmente. Sempre tem um dia que você vai se encontrar com ela por aí às quedas. E não era socialmente. Tá entendendo? Então, os bêbados não herdarão o reino do céu. Então, para você não se embriagar, não beba, corta. Se acostuma a beber água, Coca-Cola, sucos. Coca-Cola faz mal para a saúde, eu não aconselho não, tá certo? Faz mal para a saúde, tome Coca-Cola também não. Água, suco natural, tá certo? É melhor. Chazinho. O que mais? Os maldizentes. Os maldizentes são quem? Os murmuradores. Pessoa que já acorda de manhã murmurando. Só vive reclamando. De tudo reclama, de tudo se maldiz. Tudo, pronto. A Bíblia está dizendo que esses não herdarão o reino do céu. Quem sabia disso? Agora sim, né? Está vendo como é importante? Nem os roubadores, né, que são os ladrões, herdarão o reino de Deus. Amém? Aí diz aqui no versículo 11. Pastor, então quer dizer, eu já roubei, eu vou para o inferno. Pastor, eu já me embriaguei, eu vou para o inferno. Pastor, eu já fui no passado sodomita, eu vou para o inferno. Não, calma aí. Versículo 11 diz o seguinte. E é o que alguns têm sido. Olha Paulo dizendo que Paulo escreveu esta carta para uma igreja que estava localizado em Coríntios. E ele disse, e é o que alguns aqui têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quem é que é lavado com o sangue de Jesus? Quem é que se sente perdoado? Se sente justificado pelo Espírito de Deus. Amém. Então bate palma para Jesus, que Ele é digno. Então, ex-sadomita não vai para o inferno, ex-bêbado não vai, ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-adulto não vai, porque a igreja ela é formada de ex, é ex tudo aqui, é ex-bêbado, é ex-drogado, é ex-adulto, é ex-sadomita, tudo que é ex, a igreja, porque tem gente que diz assim, rapaz, eu não gosto da igreja dos crentes, porque na igreja dos crentes tem tudo que não presta, não. Ex, são os ex, são os lavados com o sangue de Jesus, são justificados e santificados. Aí eu fico agora imaginando Jesus, depois de ter falado isso, porque Jesus falou isso, imagina Jesus tendo falado isso para os discípulos, e os discípulos ali um ex-bêbado, um ex-prostituto, um tudo ex. E depois que Jesus conta isso, fica imaginando eles perguntando, lá em Mateus 19, 25. Está rápido. Rapaz, depois que a gente começa a pregar sobre céu e inferno, as coisas melhoram, né? Tudo fica, todo mundo mais eficiente. E os seus discípulos, ouvindo isso,
Admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Eu fico imaginando um ex ouvindo tudo que eu acabei de falar e perguntando: sim, pastor Renato, e aí como é que eu faço para me salvar? Para me salvar. Então vamos agora para o livro de João. Mas antes de ir para o livro de João, ainda vou fazer aqui a leitura de Apocalipse 20. Vinte e um, 8. Diz o seguinte: mas quanto aos tímidos, são covardes. Os covardes, aqueles que negam a fé, que negam a Jesus, que negam a Deus. Os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, aos fornicadores. Aqui são outra lista de pessoas que também não herdarão o reino do céu, segundo a visão de João em Apocalipse, tá certo? Então, qual é a novidade aqui? Os tímidos, né? São os covardes. Aqui é covarde, não é aquele: meu amigo fez uma covardia comigo a semana passada. Não, estou falando disso aí não. Estou falando dos covardes que negam a fé, que negam que nega que você é filho de Deus. Você é gente que nega, né? Não, tu é crente? Não sou não. Cadê tua Bíblia? Não, tá aqui. Peraí, deixa o tamanho a Bíblia. Tem gente que anda sem a Bíblia porque não tem Bíblia. Não tem. Tá certo, ainda vai comprar a sua Bíblia. Mas tem gente que anda sem a Bíblia porque tem vergonha de Cristo. Então esses são covardes. Esses não herdarão o reino do céu. E na visão de João, ele estava vendo os 7 anos de tribulação. Porque Jesus, ele vai descer sobre as nuvens, ninguém sabe que dia nem que hora, ninguém sabe, de repente, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, pode ser hoje à meia-noite, pode ser no decorrer desse culto. Ele vai descer e aqueles que estão salvos subirão, serão arrebatados. Isso é o arrebatamento da igreja, isso vai acontecer. Quando isso acontecer, a Bíblia diz que um vai ficar e o outro vai, né? Porque nem todos subirão. As pessoas que não estão salvas ficarão por mais 7 anos de tribulação na terra. Vai haver terremotos, vai haver maremotos, tsunamis. Quem vai governar o mundo será um ditador, o anticristo. Ele governará, haverá apenas um governo. Não haverá o Lula aqui, Bolsonaro ali, Michel não sei aonde. Não haverá apenas um governo mundial do anticristo. Ele governará a terra, né? E as pessoas ficarão debaixo dessa ditadura. Haverá fome, 7 anos de fome, 7 anos de peste, 7 anos de seca, 7 anos de tsunami. Um lado vai ser seco, o outro lado é tsunami. Muitas coisas aconteceram nesses 7 anos, certo? Então, nesse período, os que forem covardes, que tem gente que vendo tudo isso ainda vai negar a Cristo. Vai negar. Então, esses são os covardes também que João está falando. Esses não herdaram o reino do céu. Continuando, os incrédulos, né? Os incrédulos não acreditam em nada, né? Não tem fé. Não tem fé. Mas a fé que está falando aqui, porque se perguntar a qualquer pessoa, você tem fé? Qualquer pessoa, ela vai dizer, qualquer religião, ela vai dizer, eu tenho fé. Eu tenho fé. Uma pessoa para dizer que não tem fé, só se ela estiver muito magoada, estiver muito triste, ela pode dizer que está sem fé, mas é só um período. Mas todo mundo diz que tem fé. Mas essa fé que está falando aqui é não acreditar que Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Não acreditar que só por meio de Jesus nós alcançaremos a salvação. Quem não acredita que Jesus é o único intermediador entre os homens e Deus. Então, quem não acredita nisso são os incrédulos que estão falando. Esses não herdarão o reino do céu. Os abomináveis, os homicidas,
os fornicadores. Quem que sabe o que é fornicação? Fornicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fornicação. Então nem a metade aqui sabe. O que é fornicação? Fornicação é quem tem relação fora do casamento. É o pecado da fornicação. Tá certo? É relação fora do casamento. Sem ser casado. Sem ser casado. Então esses não herdarão o reino do céu. Aos feiticeiros são os bruxos, os macumbeiros, os invejosos, os que fazem oração contrária, o que deseja no seu coração o mal do próximo. Todos esses são feiticeiros. Os rebeldes são feiticeiros. Rebelde o pecado da feitiçaria, o pecado da rebelião é o mesmo da feitiçaria. Então os rebeldes, esses são os feiticeiros. Os idólatras, já falei no outro caso, e todos, olha aí, engraçado que fala tímidos, incrédulos, mas no final fala e todos os mentirosos. Quem que sabia que os mentirosos não herdarão o reino do céu? Não vai. Não vai, está dizendo na Bíblia, tá certo? E a sua parte, continuando para finalizar essa parte, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então todos esses que eu citei aqui, eles irão para o lago de fogo e enxofre, que é o inferno, que é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque os que estão na primeira morte, os que desagradam a Deus vão para o Hades. Segunda morte, os que estão no Hades vão para o lago de fogo e enxofre, que é realmente e plenamente o inferno propriamente dito. Amém? Isso é uma realidade que pode... pastor, mas isso aí é daqui. Não. Essa é uma realidade que muitos já viveram. Muitos já viveram. Muitos estão vivendo agora. Tem muita gente agora que está no Hades. Tem muita gente agora que está no seio de Abraão. Tem muita gente que agora, nesse exato momento, está passando pelo tribunal de Cristo e daqui a poucos instantes ou estará no céu ou no inferno. Então isso é uma realidade que nós devemos encarar, porque nós não sabemos a que dia, que hora Jesus, ele voltará. E também nós não sabemos a que dia e a que hora nós voltaremos para Jesus. Ou seja, nós morreremos. A morte, quando chega ao seu momento, ela só quer uma desculpa, até uma topada. Nós estamos todos vivos agora, mas nós não saberemos o que acontecerá, se estaremos vivos daqui para mais tarde, daqui para amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, para o final deste ano. Portanto, a questão da salvação é algo que deve ser tratado, é algo que deve ser buscado, algo que deve trazer preocupação, é algo que nós devemos cuidar. A salvação, assim como nós cuidamos da nossa saúde, nós devemos cuidar da nossa salvação. Assim como nós cuidamos da nossa alimentação diária, nós devemos cuidar da nossa salvação diariamente. Assim como nós cuidamos das nossas finanças, do que pagar, do que comer, do que vestir, com o nosso trabalho, assim como nós nos cuidamos da nossa profissão, então também nós devemos cuidar da salvação. E a salvação é algo que deve ser buscado diariamente. Todo dia nós temos que ter salvação, porque você pode estar salvo agora, mas se você cometer um pecado, daqui a pouco você já não está mais salvo, aí você vai precisar se arrepender de novo. Então todo dia nós temos que estar puros, porque a gente não sabe o momento. Às vezes a pessoa passa 10 anos puro, não peca de jeito nenhum. Aí no dia que ela peca, ela morre. Ela vai para onde? Vai para o inferno, vai para o Hades. Passou 10 anos, não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Aí a pessoa quer saber, eu vou pecar para saber como é que é. Foi igual a Adão e Eva. Eles não pecavam, mas teve um dia, vamos comer essa fruta aqui para saber como é que ela é?
Poucas horas depois, Deus estava lá no paraíso. Adão e Eva, o que foi que vocês fizeram que vocês estão se escondendo de mim? Então a salvação é algo que tem que ser cuidado todos os dias. Nós devemos zelar pela nossa salvação todos os dias. Nós devemos amar, buscar, zelar e amar a salvação todos os dias. Devemos se apegar à nossa salvação todos os dias. Não adianta só querer dons espirituais, não adianta querer viver só nos mistérios de Deus, não adianta querer só o galardão, mas nós temos que buscar e se abraçar com a nossa salvação todos os momentos. Todos os dias, antes de você dormir, você tem que falar com Deus. Se tiver pecado, você tem que pedir perdão. Aliás, eu aconselho todas as vezes que o cristão pecar, ele já peça perdão imediatamente. Pecou, você foi ali, aí você teve uma raiva de uma pessoa. Aí você só na mente, você disse palavrões contra aquela pessoa. Ou então verbalmente mesmo, você escatitou com aquela pessoa. Aí logo em seguida você pecou e se morrer sem pedir perdão a Deus, vai para o inferno. Aí o que é que você faz? Vixe, eu pequei. Imediatamente você pede perdão a Deus. Não espera para a hora do culto, não. Não espera a tua oração da madrugada, não. Imediatamente, aonde tu tiver pecado, seja na rua, no trabalho, no ônibus, no trânsito, aonde tu tiver pecado, arrependa-se e peça perdão na mesma hora. Na mente. Está no trânsito, na mente, se eu pequei, peço perdão. Jesus, me lava com teu sangue. Porque pecado é igual a câncer. Pecado é igual. Se ele não for tratado, perdoado na hora, se deixar o pecado para lá, ele vai desenvolvendo um câncer espiritual dentro da pessoa. Um câncer espiritual. Pecados não confessados trazem maldições. Ainda que Jesus não volte logo, mas pecados não confessados trazem maldições. E tem muitas pessoas que estão pecando à torta e à direita com coisas pequenas, coisas mínimas. Mas é pecado, porque não existe pecado grande nem pecado pequeno. Tudo é pecado. Estão pecando o tempo todo na mente, na imaginação, nas palavras, nas atitudes, e não estão pedindo pecado, não estão confessando os seus pecados. E esses pecados estão gerando uma bola de neve de maldição em vossas vidas. Pecado não confessado traz enfermidades. Pecado não confessado traz maldições, portas fechadas. Pecados não confessados gera câncer. Pecados não confessados gera depressão. Pecados não confessados gera insônia, gera ansiedade, gera síndrome do pânico. Qualquer pecado. Ai, esse pastor aí está pegando pesado hoje. Já pecou. Aí na tua mente aí tu, Senhor, peço perdão por ter julgado o pastor. Já pecou. O meu marido está lá em casa, aquele cabra velho, nojento. Já pecou. Peça perdão na mente. Aquele meu patrão, vou ter que aguentar ele, aquele homicida. Já pecou. Peça perdão. E assim deve ser a vida do cristão. Não deixe que... É igual relacionamento entre homem e mulher. Não deixe que se ponha a luz do sol antes de pedir perdão. Não se deixe que anoiteça, que se ponha o sol antes. Não deixe de pedir perdão. É igual a pecado contra Deus. E assim é dessa forma e unicamente dessa forma que nós estaremos
cuidando e zelando diariamente pela nossa salvação. Quem não quer um dia morar eternamente no lago de fogo e enxofre? Imagine, um lago de fogo e enxofre. Quem não deseja um dia morar eternamente, então cuide da tua salvação todos os dias. Confesse os seus pecados todos os momentos. Anda, tu está na rua, está fazendo nada, aproveita para confessar os pecados. Ah, eu estou aqui sem fazer nada, estou entediado. Então aproveita essa folguinha aí para confessar os pecados para Deus. Que tem gente que diz assim, cristão, porque uma pessoa que tem gente que cristão que diz que não tem o que fazer. Não, hoje eu estou sem nada para fazer. Como é que uma pessoa é cristão e não tem nada para fazer? Como é que pode um negócio desse? O cristão, ele nunca fica sem ter o que fazer. Nem que seja paradinho, sentado na calçada, pedindo perdão dos pecados. Orando, buscando, lendo a Bíblia. É impossível, não tenho nada para fazer, estou entediado. Como? Tem Bíblia, cadê? Vai ler não? E a tua oração de hoje, já fez? E os teus pecados, tu já confessou? 24 horas é pouco para a vida de um cristão. Já tem tantas coisas para fazer, é os estudos, é o trabalho, é os afazeres domésticos, é a família que tem que cuidar. E tem crente que ainda fica desocupado, fica entediado. Então nós devemos cuidar da nossa salvação. Para cuidar da salvação exige tanto tempo que é impossível uma pessoa que realmente esteja cuidando da sua salvação, ela ficar entediada. É impossível, porque exige muito tempo cuidar da salvação. Tem que estar vigiando o tempo todo. Tem que estar tendo cuidado o tempo todo. Tem que andar pisando em casca de ovo o tempo todo. Se caso pisar na bola, confesse o seu pecado na mente, onde estiver, perdão por ter julgado, perdão por ter julgado o meu irmão, perdão por ter julgado o meu marido, minha esposa, perdão por ter feito isso, perdão por ter dito palavrão, perdão por ter pensado coisas erradas, perdão por essas imaginações, perdão, Deus, por ter falado mal do pastor, perdão, Senhor Deus, por ter pecado, perdão por ter ficado com raiva. Se tu ficar com raiva, se estressar logo em seguida, você deve pedir perdão. Senhor Deus, perdão por ter ficado com raiva. Quem é que faz isso? Perdão por ter me estressado. Que tem gente que fica com raiva do nada, não precisa nem ninguém mexer. Sozinha fica com raiva. O que foi que eu estou com raiva? Tem gente que fica, peça perdão por ter ficado com raiva. Confesse o seu pecado. Assim nós estaremos cuidando da nossa salvação todos os dias. É extenso o negócio. Vou já encerrar. Quem que aguenta mais um pouquinho, mais 2 minutinhos? Quem que aguenta? Dá? Mais 2 minutinhos, dá ainda? Ixi, menino. Então pronto, vamos encerrar. Perdão, Senhor, perdão pela raiva, perdão. Pedir perdão, tem que ser assim, viu? O que é que diz o livro de João, capítulo 3? João, capítulo... Esposas são mal, né? João, capítulo 3... versículo 16. Para encerrar. Porque a questão aqui hoje é o terceiro dia sobre salvação. E a questão de hoje é a respeito de quem vai se salvar. O nosso objetivo é entender isso hoje.
Então o que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não. Então é isso que João do Apocalipse falou a respeito dos incrédulos. Os incrédulos é quem não crê em Jesus. Então tem que crer no Filho de Jesus, porque se não crer, vai perecer e não terá a vida eterna. Ou seja, só tem a vida eterna quem crê em Jesus. Não é crer na alma, não é crer no fantasma, não é crer no... Entendeu? É crer em Jesus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, no 17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então somente através de Jesus nós podemos ser salvos. No 18, quem crê nele não é condenado, mas quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí. Quem crê não é condenado, está salvo, vai para o céu. Quem não crê em Jesus já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é por isso que o cristão, ele deve confessar o nome de Jesus, porque nós temos que crer. Mas como é que nós cremos em Jesus para a salvação? Como é que nós cremos nele para a salvação? A Bíblia diz que nós devemos confessar o nome de Jesus. Pastor, agora eu quero saber onde é que tem isso. Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha, com a boca, não pode só na mente, que a gente assim, a gente vai evangelizar nas ruas, aí a gente pergunta, não, mas você crê em Jesus, quer confessar Jesus? Não, eu já creio. Você quer aceitar Jesus? Já aceitei. Mas ela acha que pode ser só de pensamento. Não, tem que ser de acordo com a Bíblia. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então nós temos, à luz da Bíblia, nós temos que confessar Jesus com a nossa boca e acreditar no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, e só assim seremos salvos. Essa vai fazer a diferença entre inferno e céu. Pastor, mas o senhor falou das boas obras, que também existe uma balança, existe um tribunal, que Deus vai colocar na balança as obras. Então, nós devemos ter as boas obras e nós devemos confessar o nome de Jesus. Mas lembrando que as boas obras só têm validade para a salvação se for em Cristo. Primeiramente nós temos que confessar, primeiramente nós temos que ser de Deus para depois fazer as boas obras. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Efésios 2. Agora. Efésios 2. Deixa eu ver aqui. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Então nós somos o que? Feitura de Deus, criados em quê? Em Cristo. Em Cristo. Nós somos criados em Cristo para fazer as boas obras. O que é boa obra? Boa obra é fazer caridade. Fazer caridade. Atender o necessitado, ser gentil, emprestar sem usura, ajudar alguém que está precisando, ficar com alguém que está no hospital internado.
visitar o enfermo, dar roupa a quem não tem roupa, dar comida a quem está com fome, dar água a quem está com sede, são as boas obras. Só que as boas obras só têm validade para a salvação, porque tem muita gente que faz as boas obras porque tem amor no coração. Mas para a salvação, as boas obras têm que ser em Cristo Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Todo mundo entendeu sobre salvação? Bate palma para Jesus.